Em 2007, a Apple lançou um celular que parecia ter vindo do futuro, e desde então, bilhões de pessoas passaram a viver olhando para uma tela. Mas aqui vai uma pergunta que ninguém fala de verdade. Qual é o iPhone que realmente mudou tudo e qual foi só pelo marketing? Porque se você parar para pensar, a Apple lançou celulares revolucionários, mas também lançou iPhones esquecíveis, iPhones caros demais e alguns que sinceramente nem deveriam existir. Teve modelo que humilhou a concorrência e teve modelo que explodiu em vendas. Também teve modelo que virou meme e teve iPhone que até hoje é tão bom que talvez não faça sentido nenhum comprar os mais novos. E o mais impressionante é que quanto mais o tempo passa, mais difícil ficou para saber qual iPhone realmente vale a pena. Porque hoje em dia a Apple vende iPhone normal, Plus, Pro, Pro Max e todo ano parece que muda tudo, mas ao mesmo tempo não muda nada. Então nesse vídeo a gente vai passar por toda a evolução dos celulares da Apple, os lançamentos mais absurdos, os maiores erros, os celulares mais icônicos, os iPhones superestimados, os iPhones que envelheceram igual vinho e principalmente, no final desse vídeo eu vou te mostrar qual é o melhor iPhone custo-benefício hoje, o iPhone que realmente vale o seu dinheiro. E pode acreditar, a resposta provavelmente não é que a maioria das pessoas imagina. Hoje em dia a gente olha para o iPhone e pensa, é só mais um celular. Mas a verdade é que antes do iPhone existir, o mercado de celulares era completamente diferente. Os celulares tinham teclado, uma tela pequena, uma internet horrível e praticamente ninguém imaginava usar o celular o dia inteiro igual a gente usa hoje. Em 2007, Steve Jobs sobe em um palco e apresenta um aparelho que parecia impossível para a época, um celular sem teclado físico. Isso parece normal hoje, mas naquela época isso parecia uma ideia absurda. Muita gente achava que ia fracassar, porque as pessoas estavam acostumadas com Nokia, Motorola e celular bom para aquela época era cheio de botão. Só que a Apple fez uma coisa que mudou tudo. Ela transformou o celular em uma experiência. Não era só mandar mensagem, era tocar na tela, dar zoom com os dedos e ver fotos deslizando. Entrar na internet de verdade. E pode parecer besta hoje, mas em 2007 isso parecia tecnologia alienígena. O primeiro iPhone não tinha nem Apple Store, não gravava vídeo, a câmera era básica e nem 3G tinha. Só que mesmo sendo limitado, ele mudou a indústria inteira. E aqui começa uma coisa que a Apple faz até hoje. Ela não precisa ser a primeira a criar alguma coisa. Ela só precisa fazer o mundo inteiro querer aquilo. Depois disso, todo mundo começou a copiar. Literalmente todo mundo. A Samsung mudou, a Motorola mudou, a LG também mudou, o mercado inteiro mudou completamente. E aí começou uma sequência absurda de eventos. Veio o iPhone 3G, que trouxe internet melhor, depois o 3GS, que foi quando as pessoas começaram a perceber, ok, isso aqui não é moda passageira, mas o verdadeiro choque veio em 2010 com o iPhone 4. Para muita gente, esse foi o primeiro iPhone realmente lendário, e sinceramente até hoje ele parece moderno. Aquele design reto de vidro, acabamento premium, uma tela muito bonita e principalmente a sensação de que você estava segurando algo do futuro. Só que é exatamente aí que começou uma das maiores polêmicas da Apple, porque as pessoas seguravam o celular e o sinal simplesmente caía. A internet caía matando em cima da Apple. Vários vídeos surgiram sobre esse assunto e parecia que pela primeira vez a Apple tinha cometido um erro gigante. Só que mesmo assim, o iPhone 4 vendeu absurdamente. E isso mostrou uma coisa, a marca Apple já tinha virado algo muito maior do que a tecnologia. Ela virou status. E veio aí o iPhone 4S. Além de melhorar o desempenho, ele trouxe uma coisa que explodiu na época, a Siri. Hoje a Siri parece normal, mas naquela época falar com o celular parecia coisa de filme. Só que existe um detalhe muito triste envolvendo esse lançamento. Foi o último iPhone apresentado por Steve Jobs ainda vivo. Pouco tempo depois ele faleceu. Se você quiser ver mais a história sobre Steve Jobs, a gente já gravou um vídeo aqui no canal, clica no link da descrição e corre para ver esse vídeo. Bom, e muita gente realmente acreditou que a Apple começaria a cair sem ele, mas aí a Apple lançou o iPhone 5, mais fino, mais rápido, mais elegante e finalmente com uma tela maior, porque até então os celulares Android estavam começando a crescer muito. Enquanto isso, a Apple insistia em telas pequenas e começou uma guerra gigantesca entre quem prefere praticidade e quem prefere tela gigante. Só que a Apple ainda tinha uma vantagem absurda. Ela fazia as pessoas desejarem um produto. Você pode reparar, muitos celulares Android daquela época tinham a ficha técnica mais forte, mais megapixels, mais memórias, mais números impressionantes. Mas na prática muita gente ainda preferiu o iPhone, porque o sistema era fluido, a câmera funcionava bem e principalmente parecia premium. Só que conforme os anos se passavam, a Apple começou a entrar numa fase complicada, porque ela precisava lançar o iPhone novo todo ano. E aí surgiu um problema, como inovar todo ano?
foi aí que começaram os iPhones que muita gente acha que é mais do mesmo. O iPhone 6, por exemplo, foi um sucesso absurdo de vendas. A Apple finalmente aumentou bastante a tela e foi aí que o iPhone virou febre mundial de verdade. Só que junto veio um problema técnico. Os celulares estavam entortando o bolso. Sim, os iPhones eram muito caros. E mais uma vez a internet explodiu. Mas sabe qual é o mais impressionante? Mesmo com tanta polêmica, a Apple continuava vendendo milhões. Porque nessa época comprar um iPhone já não era mais comprar um celular. Era entrar em um ecossistema, era status social, era a sensação de ter o celular dos sonhos. Enquanto isso, a concorrência ficava desesperada tentando alcançar a Apple. Só que aí chega um momento que mudou tudo. O lançamento do iPhone X. E aqui a Apple basicamente apagou a cara do antigo iPhone. O iPhone X parecia um salto de 10 anos. Tela quase inteira, Face ID, design futurística e um preço absurdo. Na época muita gente achou que a Apple era maluca, porque era caro demais. Só que o iPhone X fez exatamente o que o primeiro iPhone tinha feito muitos anos atrás. Ele definiu como os celulares seriam dali para frente. Depois do iPhone X, praticamente todo celular começou a parecer igual. Só que junto disso, a Apple entrou numa nova era. A era em que os iPhones começaram a ficar muito caros. E é exatamente aqui que começa a maior dúvida das pessoas até hoje. Vale mesmo a pena comprar os iPhones mais novos? Porque enquanto a Apple lançava os celulares cada vez mais caros, alguns modelos antigos começaram a virar verdadeiras máquinas do custo-benefício. E sinceramente, é aqui que as coisas ficam mais interessantes. E depois de toda essa evolução, de todos os lançamentos e todas as polêmicas, de todos os iPhones, a verdade é uma só. Nem sempre o iPhone mais novo é o melhor iPhone para se comprar. E isso é exatamente o que a Apple não gosta que você perceba. Porque quanto mais você olha para os comerciais, parece que todo novo lançamento mudou o mundo. Mas na prática, muitas vezes a diferença é mínima. E é por isso que tanta gente hoje compra iPhone caríssimo e usa praticamente as mesmas coisas que alguém usando um iPhone mais antigo. O momento é que o iPhone ainda é moderno, ainda é rápido, a câmera ainda é absurda, a bateria ainda entrega, mas o preço já caiu o suficiente para realmente valer a pena. E para mim, o iPhone que mais chega perto disso hoje é o iPhone 13, porque ele ainda parece atual, ele ainda grava vídeos em um nível profissional, ainda roda tudo sem travar, a bateria é muito boa, a câmera continua excelente e principalmente ele não custa o absurdo que os modelos mais novos custam. O iPhone 13 é aquele ponto perfeito entre o preço, o desempenho, a qualidade e o tempo de vida. Mas agora, se você quer o máximo possível, aí realmente os modelos Pros mais recentes entregam coisas impressionantes. Mas sendo totalmente sincero, para a maioria das pessoas, o iPhone 13 já faz praticamente tudo. E talvez essa seja a coisa mais curiosa sobre a evolução da Apple. Os iPhones foram ficando mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mas ao mesmo tempo, o diferencial real entre eles começou a diminuir cada vez mais. E talvez seja exatamente por isso que alguns iPhones antigos envelheceram tão bem. Porque no fim, o melhor celular não é o mais caro, é o que faz sentido para o seu bolso, para o seu uso e para o que você realmente precisa. E agora eu quero saber, qual foi o melhor iPhone já lançado para você? E qual iPhone você acha que é a maior decepção da Apple? Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal também para nos ajudar e deixa o seu like. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.